A Igreja Assembleia de Deus o Precursor, bairro, Jardim Tropical na Avenida Paraíso, número 118 em São José de Ribamar, Maranhão, Brasil. Nossa primeira lição bíblica do primeiro trimestre do ano 2026. Pela graça de Deus estamos iniciando este ano de 2026, o mistério da Santíssima Trindade. Texto áureo, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Mateus capítulo 3. Versículo 17. Verdade prática. A doutrina da Trindade é central à fé cristã, um só Deus em três pessoas que coexistem e atuam harmoniosamente na obra da redenção. Imagina a cena. O Rio Jordão, sabe? Aquela poeira subindo, sol forte, um profeta meio rústico, João Batista, com uma energia que atrai multidões, pregando sobre arrependimento. E aí, no meio daquela gente toda, surge uma figura que mudaria a história, Jesus. Ele entra na água e no momento do batismo acontece uma coisa, assim, de cinema. Totalmente. O céu se abre, algo que parece uma pomba desce sobre ele e uma voz poderosa, um trovão mesmo, ecoa dos céus. Essa cena, que é um marco, é o nosso ponto de partida hoje para mergulhar em um dos maiores mistérios da fé cristã, a Santíssima Trindade. Sim. Como é possível que um único Deus seja, ao mesmo tempo, três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo? É a pergunta de $1 milhão, não é? E uma que tem, assim, fascinado e desafiado mentes por 2 milênios. Exato. O material que a gente está analisando hoje, trechos de um estudo teológico chamado O Mistério da Santíssima Trindade, nos dá um mapa excelente para navegar por essa questão. Perfeito. E a nossa missão hoje é justamente essa: tentar desvendar um pouco desse mistério, usando a cena do batismo como nossa lupa. A gente vai ver o que ela revela, entender como a teologia define essa ideia de unidade na distinção e, no final, descobrir por que, afinal, esse conceito é considerado a viga mestra que sustenta todo o cristianismo. Isso mesmo. Ok, vamos começar a desembrulhar isso. Vamos direto ao evento em si, narrado lá no Evangelho de Mateus. A primeira coisa que já me dá um nó na cabeça é Jesus, que a fé cristã afirma ser sem pecado, pede para ser batizado. O batismo de João era para o perdão dos pecados. Por que ele faria isso? A resposta que ele dá ao próprio João Batista, que hesitou, né? Assim nos convém cumprir toda a justiça. O que está por trás dessa frase? Olha, essa frase é a chave de tudo. O batismo de Jesus não era para purificação pessoal. Claro que não. Era um ato de profunda identificação. Identificação. Como assim? É que ele, o sem pecado, estava voluntariamente se colocando no lugar da humanidade pecadora. Era o primeiro passo público da jornada dele para assumir o nosso lugar. E, além disso, era um ato de submissão, de obediência perfeita ao plano do Pai. Entendi. Aquele mergulho nas águas do Jordão foi tipo o pontapé inicial oficial da sua missão, a inauguração pública do caminho que o levaria até a cruz. Então é quase como um rei que se veste de plebeu para entender seu povo, mas sem nunca deixar de ser rei. A identidade dele não muda, mas ele se coloca no nosso lugar. Essa é a ideia. Exatamente essa é a ideia. É um ato de solidariedade radical. Ele não olha para a nossa condição de longe, ele entra nela com a gente. Certo. Isso faz sentido. Mas o que vem a seguir, para mim, é a parte mais cinematográfica e misteriosa de toda a cena. Logo que Jesus sai da água, o texto diz que o Espírito Santo desce sobre ele como pomba. O que essa imagem quer dizer? É ali que ele se torna o Messias, o Cristo. Ele foi, ativado naquele momento. Essa é uma nuance crucial. O estudo que a gente tem em mãos deixa bem claro que não se trata de uma adoção. Não é uma adoção. Não. Não é como se Jesus fosse um homem comum que, naquele momento, foi adotado e transformado no Filho de Deus. Não. Ele já era o Filho desde toda a eternidade. Certo. A descida do Espírito foi, na verdade, uma unção pública. Foi a confirmação visível e a capacitação oficial para o seu ministério terreno. Pensa nisso como a cerimônia de posse de um rei. Ah, boa analogia. Ele já era o rei, mas a coroação o declara publicamente e o capacita para o seu ofício. Era o cumprimento de profecias antigas, como a de Isaías 61, que dizia que o Espírito do Senhor repousaria sobre o ungido. Uma unção pública, uma coroação. Gostei da analogia. E então, para completar o quadro, a gente tem o terceiro elemento, que torna tudo ainda mais explícito. A voz que vem do céu, declarando:
este é o meu filho amado em quem me comprazo. O que é absolutamente fascinante aqui é a manifestação simultânea e distinta das três pessoas da Trindade. Sim. Essa voz é a do Pai, e não é um sussurro, é uma proclamação, uma autenticação celestial. É como se o Pai batesse um carimbo divino do céu, dizendo: é este mesmo, prestem atenção nele, para que ninguém tivesse dúvida. Uau. A voz não está criando a filiação de Jesus, está declarando para que todo mundo ouça. É uma cena completa, então. Temos o Filho na água sendo identificado, o Espírito descendo dos céus, capacitando-o, e o Pai falando dos céus, confirmando tudo, os três no mesmo quadro, agindo juntos. Em perfeita harmonia. Em perfeita harmonia. Perfeita harmonia, mas cada um com seu papel distinto. É uma das imagens mais poderosas e, assim, visuais da Trindade em toda a Bíblia. É a revelação em ação. Certo, essa cena do batismo é incrivelmente rica. Temos três personagens divinos em cena ao mesmo tempo, mas isso me leva direto à pergunta que deve estar na cabeça de todo mundo. Como isso não são três deuses? Exato! Como conciliar essa cena com a ideia central do monoteísmo de que existe um só Deus? Essa foi a grande questão que os primeiros cristãos tiveram que resolver. Eles tinham as escrituras hebraicas que afirmavam categoricamente um só Deus, mas também tinham a experiência de Jesus como divino e do Espírito Santo como uma presença divina. Como juntar as peças, né? Exatamente. O grande desafio dos primeiros teólogos foi encontrar palavras para descrever o indescritível. Então, eles recorreram a dois termos gregos: ousia, que a gente pode entender como a substância ou o DNA divino, O DNA divino, ok? e hipóstasis, que se refere às três personalidades ou eus distintos que compartilham esse mesmo DNA. Uma essência é um DNA divino, mas três pessoas distintas. Continua sendo um conceito bem abstrato. Como isso funciona na prática? O plano da salvação é um só, mas a atuação é totalmente trinitária. Pensa nisso como uma equipe de cirurgiões altamente coordenada. O Pai é o arquiteto do plano, aquele que desde a eternidade elege e envia. Ok, o pai planeja. E o filho? O Filho é quem entra na sala de cirurgia, por assim dizer. Ele executa o plano, ele se torna humano, vive uma vida perfeita, morre na cruz e ressuscita, realizando a obra da redenção. E o Espírito Santo? Qual o papel dele? O Espírito Santo é quem pega essa salvação conquistada e a aplica diretamente no coração da pessoa. Ele convence do pecado, regenera, santifica. Ele garante que o resultado da cirurgia seja eficaz na vida do crente. Nossa, faz muito mais sentido. A obra é uma só a salvação, mas cada pessoa da Trindade tem uma função distinta e inseparável dentro dela. Essa analogia da equipe ajuda muito a visualizar. Mas ainda assim, me vem uma pulga atrás da orelha. O Antigo Testamento parece martelar a ideia de um Deus, com passagens famosíssimas como: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Essa ideia de pluralidade não contradiz isso? Essa é uma excelente provocação. E o fascinante é que, segundo o material que a gente está analisando, o próprio Antigo Testamento já deixava pistas dessa pluralidade interna. Pistas. Sim. A primeira pista está logo na primeira frase da Bíblia, em Gênesis 1:1. O nome hebraico usado para Deus ali é Elohim, que é uma forma plural. Espera um pouco. O nome de Deus está no plural. Exatamente. Mas o que é ainda mais curioso é que o verbo que o acompanha, criou, que é bará, está no singular. Nossa. Então a estrutura gramatical é estranhíssima. É como se dissesse os deuses criou. É uma unidade composta, uma pluralidade que age como um. Então a própria gramática hebraica, logo na primeira frase da Bíblia, já continha uma pista, uma espécie de spoiler teológico da pluralidade de Deus. Isso é incrível. É exatamente essa sensação. É como encontrar um código escondido à vista de todos. Uau. E não para por aí. Em Gênesis 1:26, Deus não diz, farei o homem. Ele diz, façamos o homem à nossa imagem. Em Isaías 6:8, a voz do Senhor pergunta, a quem enviarei? E quem há de ir por nós?
esse uso do plural é consistente. Mas um cético não poderia argumentar que isso é apenas um plural majestático, como a Rainha Vitória dizendo "nós não estamos satisfeitos" para se referir a si mesma? Como os teólogos sabem que é uma indicação da Trindade e não só uma figura de linguagem da realeza? É uma objeção válida e muito discutida. A resposta teológica é que, embora o plural majestático existisse em outras culturas, o contexto hebraico é diferente. Mas o argumento mais forte é que essas pistas do Antigo Testamento são como sombras, sabe? Sombras que só se tornam totalmente claras à luz da revelação do Novo Testamento. Entendi. O Novo Testamento não inventa a Trindade, ele a ilumina. Ele conecta os pontos. Exatamente. E aí temos declarações que são irrefutáveis. O texto menciona a principal delas, a ordem de Jesus em Mateus 28:19, para batizar em nome, no singular, do Pai e do Filho e do Espírito Santo, 3 pessoas. O nome é um, mas as pessoas são 3. Perfeito. O nome é um, indicando uma só essência divina, mas as pessoas listadas são 3. É a doutrina da Trindade em uma única frase. O mesmo padrão aparece na bênção do apóstolo Paulo. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo. As 3 pessoas são colocadas em pé de igualdade, cada uma sendo fonte de bênção divina. Ok, a base bíblica parece estar bem distribuída, das sombras no Antigo Testamento à luz clara no Novo. Mas sendo bem sincero, por que isso tudo importa tanto no dia a dia? Não é só uma briga de teólogos sobre palavras gregas e gramática hebraica? Por que isso é um pilar da fé? A importância é total e não é acadêmica, é existencial. O estudo que a gente tem aponta que a doutrina não foi formalizada por capricho, mas por necessidade. A igreja primitiva precisou traçar linhas claras para proteger a mensagem central do Evangelho contra interpretações que, na visão deles, a distorciam completamente. Isso levou a momentos históricos de alta tensão, como o Concílio de Niceia, em 325, que debateu se Jesus era uma criatura divina, a mais elevada de todas, ou se era da mesma substância do Pai. E a conclusão mudou tudo. Mudou tudo? A conclusão de que eram da mesma substância salvou a ideia de que Deus mesmo veio nos resgatar. Então foi uma forma de proteger a identidade de Deus e, consequentemente, a natureza da salvação. O material menciona algumas dessas interpretações alternativas, chamadas de herevias. Vamos entender o que elas diziam? Claro, de forma simples. A primeira é o triteísmo, crer em 3 deuses separados. Isso quebra a unidade fundamental de Deus. Certo. O Pai é Deus, e que Jesus e o Espírito são inferiores ou criaturas. E a terceira, que é a mais sutil, é o unicismo, também chamado de modalismo. Então o modalismo seria como a água, que pode ser gelo, líquido ou vapor, mas nunca os 3 ao mesmo tempo. Um Deus que usa 3 máscaras diferentes em momentos diferentes da história. Essa é a analogia perfeita. Exatamente isso. E a cena do batismo que a gente discutiu no início quebra completamente essa ideia. Por quê? Porque ali temos, de fato, os 3 estados existindo de forma simultânea e interagindo entre